Quando João, na ilha de Patmos, registra sua visão em Apocalipse 12, ele fala de um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa descrição enigmática imediatamente evoca imagens simbólicas que remetem à história do povo de Deus, Israel. Antes de qualquer outra interpretação, o pano de fundo mais natural para essa mulher é a nação escolhida, através da qual viria o Messias. O detalhe da coroa de 12 estrelas tem uma associação direta com as 12 tribos de Israel. No Antigo Testamento, o número 12 aparece constantemente como representação do povo eleito em sua totalidade. O exemplo mais notável está em Gênesis 37, quando José, filho de Jacó, sonha com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, uma referência clara a seu pai, sua mãe e seus 11 irmãos. João, em sua visão, retoma esse imaginário para indicar que a mulher simboliza a coletividade de Israel, chamada a cumprir uma missão histórica, ser o útero espiritual de onde nasceria o Salvador. Desde Abraão, a promessa divina era clara: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Israel foi escolhido não apenas para receber revelações, mas para ser canal da vinda de Cristo. Assim, a mulher em dores de parto representa o drama de séculos de espera, perseguição e sofrimento da nação judaica, que carregava em si a esperança messiânica. A dor não era apenas biológica ou mística, mas também histórica. Exílios, opressões, guerras e expectativas frustradas moldaram a identidade de Israel como a mulher grávida de Apocalipse 12. A visão também traz os elementos do sol e da lua. A mulher está vestida do sol, símbolo da glória de Deus, da luz divina que envolvia Israel. Já a lua sob os pés pode remeter tanto ao ciclo das festas judaicas, que eram reguladas pelo calendário lunar, quanto à ideia de que, apesar da mudança das fases, Israel permanecia sustentado pela fidelidade de Deus. Assim, a imagem é cósmica, mas profundamente teológica. Israel estava envolto na luz divina, mas também sujeito aos ciclos de sofrimento e restauração. No tempo em que João escreveu, Israel já havia experimentado a destruição do templo em 70 d.C. e muitos judeus estavam dispersos pela diáspora. A visão da mulher grávida trazia a esperança de que, apesar da tragédia histórica, o plano de Deus não havia falhado. Do ventre de Israel já havia vindo filho varão, Cristo, e isso significava que a identidade do povo escolhido ainda possuía um valor central na narrativa da salvação. O grito da mulher em dores de parto lembra o sofrimento do povo no Egito, quando clamava pela libertação. O Êxodo, central na memória judaica, já era visto como um parto nacional, Israel saindo do ventre da escravidão para nascer como povo livre. O Apocalipse conecta essas memórias para mostrar que o maior parto ainda viria: a chegada do Messias através de Israel, a libertação definitiva não apenas de um império terreno, mas do poder do pecado e da morte. Do ponto de vista arqueológico, diversos achados reforçam a simbologia cósmica presente na tradição judaica. Moedas da época dos Macabeus, por exemplo, traziam estrelas e símbolos solares, representando a identidade nacional ligada ao céu e ao cosmos. Em Qumran, comunidade judaica que preservou os manuscritos do Mar Morto, encontramos textos que descrevem Israel em termos cósmicos, como luz entre as nações e povo celeste. Isso mostra que a linguagem de João em Apocalipse 12 estava em sintonia com o imaginário judaico de seu tempo. Durante séculos, Israel esperou o Messias. Essa expectativa não era apenas teológica, mas cultural e política. Profetas como Isaías e Miqueias falavam de dores de parto como metáfora da espera pela redenção. Isaías 26 verso 17, Miqueias 4 versos 9 e 10. Assim, a mulher de Apocalipse 12 é a personificação de Israel clamando pela chegada do Redentor, sofrendo mas sustentado pela promessa. Quando João descreve a cena, ele está dizendo a seus leitores: o Messias veio de fato, e isso confirma que Deus foi fiel às promessas feitas ao povo escolhido. Interpretar a mulher como Israel também ajuda a equilibrar outras leituras. Em vez de enxergar apenas Maria ou a Igreja, vemos o fio condutor da história da salvação. Deus não começou sua obra apenas no Novo Testamento, ela já estava em curso desde a eleição de Abraão. A mulher é a representação da aliança, do povo em quem e por meio de quem Deus trabalhou para trazer ao mundo a salvação. Teologicamente, isso reforça a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. O Cristo que nasce do ventre de Israel é o cumprimento da lei e dos profetas. O que essa visão significa para nós hoje? Em primeiro lugar, que a fidelidade de Deus é inabalável. Mesmo quando Israel parecia destruído, humilhado ou exilado, a promessa continuava viva. Em segundo lugar,
que a dor e o sofrimento podem ser prelúdios de algo maior. As dores de parto não são sinais de morte, mas de vida prestes a surgir. Assim também o povo de Deus hoje, em meio a perseguições e crises, pode se ver como essa mulher, frágil, sofredora, mas envolta na luz do sol da presença divina, sustentada pela promessa de vitória. Portanto, a interpretação da mulher como Israel não é apenas plausível, mas profundamente enraizada no texto bíblico, na história judaica e na teologia cristã. Ela nos lembra que o Messias não veio de forma aleatória, mas como fruto de uma longa história de preparação e promessa. Israel, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, é o grande sinal de que Deus cumpre sua palavra, ainda que por caminhos misteriosos e através de dores profundas. A segunda interpretação mais difundida da mulher do Apocalipse 12 é vê-la como Maria, a mãe de Jesus. Essa leitura tem sido especialmente valorizada nas tradições católica e ortodoxa, onde Maria ocupa um lugar central como aquela que concebeu o filho varão prometido, Cristo. Mas além da teologia mariana, essa associação possui raízes bíblicas, históricas, culturais e simbólicas que merecem ser exploradas. O ponto de partida é a descrição da mulher grávida, que gritava com as dores de parto, Apocalipse 12, verso 2. Logo depois, o texto afirma que ela dá à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, Apocalipse 12, verso 5. Essa frase remete diretamente ao Salmo 2, um salmo messiânico aplicado a Cristo no Novo Testamento. Assim, a identidade do filho é clara, trata-se de Jesus, o Messias. Ora, se o filho é Jesus, nada mais natural do que interpretar a mãe como Maria, aquela que deu à luz em Belém. Essa leitura reforça a historicidade do texto. A visão não é apenas simbólica, mas também aponta para um evento concreto, o nascimento do Salvador. No Evangelho de Lucas, Maria é descrita como uma jovem escolhida por Deus, cheia de graça. Lucas 1, verso 28. O anúncio do anjo Gabriel conecta-a diretamente à promessa messiânica feita a Israel. Em outras palavras, Maria é o elo visível entre o povo escolhido, Israel, e o cumprimento da promessa, Cristo. Assim, quando João vê a mulher de Apocalipse 12, a imagem de Maria surge como síntese da esperança messiânica encarnada na história. Os primeiros cristãos viam em Maria a mulher que, por sua obediência, reverteu a desobediência de Eva. Enquanto a primeira mulher trouxe o pecado ao mundo, a nova mulher trouxe o Redentor. Outro ponto fundamental é a descrição da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. No cristianismo católico e ortodoxo, essa imagem se tornou símbolo da glorificação de Maria, especialmente em sua assunção e coroação nos céus. A coroa de 12 estrelas foi associada ao título de Rainha do Céu, e a iconografia cristã durante séculos representou Maria dessa forma. Essa simbologia encontra respaldo também em textos bíblicos. No Magnificat, Lucas 1 versos 46 ao 55, Maria reconhece que Deus a exaltou e fez grandes coisas por ela. Vestida de sol, ela é envolta pela glória de Deus, com a lua sob seus pés, simboliza vitória e autoridade, com a coroa de estrelas, reflete sua ligação com as 12 tribos e, posteriormente, com os 12 apóstolos. Apocalipse 12 também mostra a mulher sendo perseguida pelo dragão. Isso encontra eco na própria vida de Maria. Desde o nascimento de Jesus, ela enfrentou a perseguição de Herodes, que tentou matar o menino, Mateus 2. A fuga para o Egito pode ser vista como paralelo à fuga da mulher para o deserto em Apocalipse 12. A história pessoal de Maria é, portanto, uma miniatura do grande conflito espiritual narrado pelo Apocalipse. Na tradição da Igreja, a interpretação de Apocalipse 12 aplicada a Maria foi amplamente aceita. Padres da Igreja como Santo Irineu e São Jerônimo viam nela a mãe do Messias glorificada. No século V, o Concílio de Éfeso declarou Maria como Theotokos, Mãe de Deus, reforçando ainda mais essa associação. Ao longo da Idade Média, a iconografia cristã fortaleceu a imagem de Maria como a mulher de Apocalipse 12. Vitrais, mosaicos e esculturas em catedrais retratavam-na com sol, lua e estrelas. Na arte barroca, a imagem da Imaculada Conceição foi diretamente inspirada nesse texto. Na teologia católica, Maria é vista como símbolo da Igreja, mas também como figura pessoal em Apocalipse 12. O Catecismo da Igreja Católica, número 971, declara: Maria, elevada ao céu, participa da glória de seu Filho e é venerada como Rainha do céu e da terra. Na tradição ortodoxa, Maria é chamada de Panagia, toda santa,
e também associada à mulher gloriosa de Apocalipse 12. O ícone da Theotokos frequentemente traz o sol, a lua e estrelas como ornamentos visuais. Embora a leitura mariana seja rica e tradicional, muitos intérpretes protestantes preferem não identificá-la exclusivamente com Maria. Para eles, a mulher representa o povo de Deus de forma mais ampla. Contudo, até mesmo teólogos protestantes reconhecem que Maria é, ao menos, o primeiro cumprimento histórico e literal dessa imagem, já que ela de fato deu à luz o filho varão. Assim, é possível conciliar interpretações. Maria é, ao mesmo tempo, figura pessoal e arquétipo do povo de Deus. Ver a mulher como Maria ressalta o papel da encarnação no plano da salvação. Deus não enviou seu filho de forma abstrata, mas através de uma jovem humilde que disse: "Eis aqui a serva do Senhor." Lucas 1 verso 38. O sim de Maria torna-se símbolo da cooperação humana com a graça divina. Além disso, Maria como mulher gloriosa aponta para o destino último da humanidade redimida, ser exaltada junto com Cristo. Se ela, como mãe do Salvador, já participa da glória celeste, isso antecipa o futuro prometido a toda a Igreja. A interpretação mariana da mulher de Apocalipse 12 traz reflexões espirituais importantes. Obediência e humildade. Maria nos lembra que Deus realiza grandes obras através dos pequenos e humildes. Fé em meio à perseguição. Assim como Maria fugiu para o Egito e enfrentou dificuldades, os cristãos de hoje são chamados a permanecer firmes mesmo sob pressões externas. Esperança de glória. A mulher coroada de estrelas aponta para a vitória final dos fiéis. Modelo de maternidade espiritual. Maria é exemplo de como gerar Cristo no coração e transmiti-lo ao mundo. Identificar a mulher de Apocalipse 12 como Maria não elimina outras interpretações, mas revela a conexão histórica e pessoal entre a visão e a encarnação de Cristo. Maria é a mãe do filho varão, perseguida mas protegida, humilde mas glorificada. Ela é sinal de que Deus escolhe o improvável para realizar o impossível. Para milhões de cristãos ao longo dos séculos, olhar para Maria como a mulher vestida de sol foi fonte de esperança, inspiração e confiança no cuidado divino. Assim, a mulher de Apocalipse 12 pode ser compreendida como Maria, não apenas como figura isolada, mas como expressão do povo de Deus e como antecipação da glória da Igreja. Uma das interpretações mais influentes do Apocalipse 12, especialmente no cristianismo protestante e em diversas correntes evangélicas, é compreender a mulher não apenas como Israel ou Maria, mas como a Igreja de Cristo. Nessa leitura, a mulher representa a comunidade dos fiéis em todos os tempos, chamada a gerar Cristo no mundo através da pregação, do testemunho e da fidelidade. Enquanto Maria foi a mãe biológica do Salvador e Israel o povo histórico da promessa, a Igreja aparece como o corpo coletivo que continua a missão de trazer a luz de Cristo às nações. O Apocalipse é um livro escrito para uma comunidade perseguida. As igrejas da Ásia Menor enfrentavam pressões do Império Romano, idolatria, heresias internas e desânimo. Ao ver a mulher como igreja, João reforça a ideia de que o povo de Deus é aquele que gera a presença de Cristo no mundo, mas que também enfrenta a oposição feroz do dragão. Nesse sentido, a dor de parto não é apenas o sofrimento de Maria, mas a experiência contínua da igreja ao longo da história. Cada vez que ela anuncia o Evangelho e busca viver fielmente, precisa passar por dores, perseguições e lutas. O Apocalipse 12 descreve o dragão perseguindo a mulher. Historicamente, essa imagem ecoa as perseguições sofridas pelos primeiros cristãos. Roma via o cristianismo como ameaça política e religiosa. Muitos foram lançados às arenas, mortos em fogueiras ou obrigados a viver escondidos nas catacumbas. Assim, a mulher fugindo para o deserto simboliza a igreja perseguida mas preservada por Deus. O deserto é lugar de provação, mas também de proteção. Como Israel no Êxodo, a igreja experimenta o cuidado divino em meio às adversidades. A mulher dá à luz o filho varão, mas esse filho também pode ser interpretado como a missão da igreja de gerar filhos espirituais no mundo. O nascimento não se restringe a Belém, mas se repete a cada vez que Cristo nasce na vida de uma nova pessoa pela fé. Nesse sentido, a igreja é vista como mãe, gera, alimenta e cuida dos filhos da fé. Essa maternidade espiritual conecta a comunidade cristã à mulher de Apocalipse 12, que, mesmo perseguida, continua a dar frutos. O texto fala de 1260 dias, ou tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão, encontrada também em Daniel, simboliza um período de provação limitado. Para a igreja, isso significa que a perseguição não dura para sempre. Há um tempo determinado em que Deus protege seu povo no deserto. Historicamente,
Esse deserto pode ser entendido de várias formas. Os cristãos escondidos em cavernas e catacumbas. Os monges e eremitas que preservaram a fé no deserto literal. As comunidades de fé que resistiram em tempos de tirania e opressão. O deserto é lugar de purificação, onde a igreja aprende a depender unicamente de Deus. A mulher de Apocalipse 12 não é apenas uma comunidade local, mas a representação da Igreja Universal. Ela não pertence a um só grupo, denominação ou cultura, mas simboliza a totalidade do povo de Deus em todos os tempos e lugares. O sol que a veste representa a luz de Cristo, a lua sob os pés simboliza sua vitória sobre as trevas, e as estrelas apontam para sua missão cósmica. A Igreja é chamada a ser luz do mundo, refletindo a glória de Deus diante das nações. Ao longo da história, a Igreja se reconheceu nessa mulher perseguida e protegida. Nos séculos I e II, durante as perseguições romanas, os cristãos viam-se como a mulher que fugia do dragão. Na Idade Média, grupos minoritários perseguidos, como valdenses e huguenotes, interpretaram Apocalipse 12 como sua própria experiência. Durante a Reforma, alguns protestantes identificaram a mulher como a igreja fiel escondida no deserto da opressão institucional. Cada geração cristã encontrou no texto uma metáfora de sua própria luta pela fidelidade ao Evangelho. Interpretar a mulher como igreja amplia a visão do Apocalipse. Em vez de uma única figura histórica, Maria, ou de um único povo, Israel, temos a comunidade viva dos seguidores de Cristo. Isso destaca 3 pontos teológicos fundamentais. A igreja é mãe, chamada a gerar Cristo no mundo e nutrir seus filhos espirituais. A igreja é perseguida, sempre em conflito com o dragão, que busca destruí-la. A igreja é preservada, sustentada por Deus, mesmo em meio a crises e perseguições. Essa leitura traz conforto. Apesar das pressões, a igreja nunca será destruída, porque é sustentada pelo Deus que a veste de sol. A imagem da mulher igreja se conecta com outros textos. Efésios 5, a igreja como noiva de Cristo. Isaías 54, Sião descrita como mulher estéril que se torna mãe de muitos filhos. Gálatas 4, Paulo fala da Jerusalém do Alto como nossa mãe. Esses paralelos mostram que a metáfora da mulher como povo de Deus é consistente em toda a Escritura. A leitura da mulher como igreja inspira várias reflexões para a vida cristã. Identidade. A igreja não é apenas instituição, mas comunidade viva e espiritual, chamada a gerar vida. Perseverança. Assim como a mulher suportou dores de parto, a igreja precisa permanecer fiel em meio às lutas. Esperança. O deserto não é fim, mas lugar de preparação e cuidado divino. Missão. A igreja é chamada a ser luz, refletindo a glória de Cristo diante das nações. A mulher de Apocalipse 12, como símbolo da igreja, oferece uma visão poderosa da identidade cristã. Ela é mãe, noiva, perseguida e protegida. É frágil em sua humanidade, mas revestida da glória do sol de Cristo. Assim como a mulher enfrenta as dores do parto para gerar vida, a igreja atravessa perseguições e lutas para testemunhar a presença do Salvador no mundo. Essa interpretação não exclui Israel nem Maria, mas integra-as em uma visão maior, o povo de Deus em todas as eras, que carrega a missão de gerar e anunciar Cristo até o fim dos tempos. Se a mulher de Apocalipse 12 representa o povo de Deus, seja Israel, Maria ou a igreja, o dragão vermelho representa seu opositor mortal. A narrativa se intensifica quando João descreve não apenas o parto, mas a perseguição da mulher pelo dragão, revelando que a luta da história da salvação não se limita à terra, mas envolve também o céu. Aqui o Apocalipse apresenta um dos retratos mais dramáticos da batalha espiritual, a guerra entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus exércitos. O texto apresenta o dragão como o grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, verso 3. Essa imagem é carregada de simbolismo. Vermelho, cor do sangue e da violência, símbolo da perseguição e morte. 7 cabeças, poder completo, mas também falsificação da perfeição divina. 10 chifres, força e domínio político, ecoando Daniel 7, onde bestas com chifres representam reinos opressores. Diademas, falsas coroas, indicando pretensão de autoridade, mas em oposição ao verdadeiro rei. O dragão é claramente identificado no versículo 9 como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Assim, o inimigo aqui é tanto uma força espiritual, o maligno, quanto sua manifestação através de impérios e poderes terrenos. O dragão é chamado de antiga serpente, ligando diretamente à narrativa do Gênesis. No Éden,
a serpente enganou Eva, trazendo a queda da humanidade. Em Apocalipse 12, o mesmo inimigo reaparece em sua forma cósmica, tentando destruir a mulher e seu filho. A Bíblia, portanto, apresenta a história humana como um conflito contínuo entre a descendência da mulher e a serpente, Gênesis 3 verso 15, agora elevado a proporções universais. João descreve então a cena da batalha celestial. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. Apocalipse 12 versos 7 e 8. Essa passagem é singular por revelar que a luta entre o bem e o mal não é apenas terrena, mas também celestial. Miguel, o arcanjo protetor de Israel, Daniel 10 verso 13 e 21, 12 verso 1, aparece como comandante do exército celestial, derrotando Satanás e lançando-o à terra. O dragão é expulso do céu e lançado à terra. Isso marca uma mudança radical. Satanás perde o direito de acusar os fiéis diante de Deus. Antes, ele aparecia como acusador, Jó 1 e 2, Zacarias 3 versos 1 e 2, mas após a vitória de Cristo, ele é derrotado e expulso. O Apocalipse mostra que a morte e ressurreição de Jesus já inauguraram essa vitória, mesmo que a luta ainda continue no plano terreno. Historicamente, os primeiros leitores de João certamente associariam o dragão ao Império Romano, que perseguia os cristãos. O vermelho também remete ao sangue dos mártires derramado nas arenas. As cabeças e chifres lembram a sucessão de imperadores e o poder político-militar de Roma. Assim, o dragão é tanto uma realidade espiritual quanto encarnada em estruturas históricas de opressão. Ao longo da história, muitos intérpretes viram em outros impérios, regimes e sistemas opressores a manifestação do mesmo dragão. Essa leitura mostra que o mal não se limita a indivíduos, mas também se institucionaliza em poderes políticos, econômicos e culturais. A imagem do dragão em Apocalipse também dialoga com mitologias antigas. No mundo babilônico, Tiamat era o monstro do caos derrotado por Marduk. Nos mitos cananeus, Baal luta contra o dragão marinho Lotã. No Egito, a serpente Apófis tenta devorar o sol. Em todas essas tradições, o dragão simboliza forças cósmicas de destruição enfrentadas por divindades heroicas. João, ao usar a figura do dragão, conecta o imaginário do mal cósmico conhecido em diversas culturas, mas dá a ele um nome e identidade clara: Satanás, inimigo de Deus e de seu povo. A teologia do Apocalipse deixa claro que o dragão não vence. Apesar de sua fúria, ele é derrotado por Miguel e seus anjos, e sobretudo pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12 verso 11. Isso mostra que a vitória contra o mal não vem do poder humano, mas da obra de Cristo na cruz. Essa mensagem era crucial para os cristãos perseguidos. Ainda que o dragão parecesse poderoso, sua derrota já estava decretada. Ele pode perseguir, mas não destruir, pode enganar, mas não vencer, pode derrubar, mas não aniquilar. Miguel é citado poucas vezes na Bíblia, mas sempre em contextos de batalha espiritual e proteção do povo de Deus. Em Daniel, ele aparece como defensor de Israel. Em Judas 9, ele disputa o corpo de Moisés. No Apocalipse, ele lidera a guerra no céu. Isso revela que Deus envia seus anjos para lutar em favor dos fiéis. A guerra espiritual não é travada apenas na terra por homens e mulheres, mas também no céu por exércitos angelicais. Essa visão amplia nossa percepção. Somos parte de um conflito cósmico maior. A figura do dragão continua relevante hoje. Ele pode ser visto em várias dimensões: espiritual, tentações, opressões, enganos espirituais; cultural, ideologias que afastam de Deus; política e social, sistemas injustos que oprimem os mais fracos. Assim como a igreja primitiva, os cristãos de hoje enfrentam dragões modernos. A mensagem do Apocalipse é clara: o mal é real e poderoso, mas não é absoluto. Sua derrota já foi assegurada em Cristo. Discernimento espiritual: reconhecer que por trás de muitas estruturas de opressão há forças espirituais malignas. Esperança na vitória: apesar das lutas, o mal já está condenado. Fé ativa: vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse 12 verso 11. Resistência: permanecer fiel mesmo quando o dragão parece triunfar. O dragão e a guerra no céu revelam que a luta da fé não é apenas individual ou histórica, mas cósmica. O inimigo é real, mas já derrotado. A mulher, o povo de Deus, não está desamparada, pois anjos lutam em seu favor e o Cordeiro já venceu. Assim, Apocalipse 12 não é um retrato de medo, mas de esperança.
O mal pode rugir como dragão, mas seu fim já está decretado. Cabe aos fiéis permanecerem firmes, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor. O centro da visão de Apocalipse 12 não é apenas a mulher ou o dragão, mas também o filho varão que ela dá à luz. Ele é descrito como um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, verso 5. Essa figura messiânica é fundamental para compreendermos o coração do capítulo. Em meio à luta cósmica, Deus introduz seu rei justo e soberano, que garante a vitória final. A interpretação mais aceita é que o filho varão é Cristo, o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Sua descrição ecoa diretamente o Salmo 2, verso 9. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse salmo é aplicado a Jesus em diversas passagens do Novo Testamento. Atos 4, versos 25 ao 27, Hebreus 1, verso 5, Apocalipse 19, verso 15. Assim, o filho varão representa Jesus, aquele que nasceu de Israel. A mulher enfrentou a oposição do dragão, mas foi exaltado à direita de Deus. O parto da mulher simboliza não apenas o nascimento histórico de Jesus em Belém, mas também a realização de séculos de espera messiânica. Desde Gênesis 3, verso 15, a Bíblia anuncia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em Isaías 7, verso 14, o profeta anuncia: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Apocalipse 12 mostra que essa promessa finalmente se cumpre. O filho varão é o Messias esperado, que nasce em meio ao sofrimento, mas cuja vida não pode ser destruída pelo dragão. O texto afirma que o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa frase resume o destino de Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão. Embora o dragão tenha tentado devorá-lo, a crucificação, ele não teve sucesso. Cristo foi exaltado, entronizado à direita do Pai e agora reina sobre todas as nações. Isso mostra que a vitória de Cristo não é futura, mas já presente. Ele já reina no trono celeste, e sua autoridade já governa a história, mesmo que o mundo ainda experimente a oposição do mal. A expressão vara de ferro pode soar dura, mas no contexto bíblico significa governo firme, justo e inabalável. Enquanto os reinos da terra são frágeis, corruptos e passageiros, o reino de Cristo é sólido, incorruptível e eterno. Ele julga com justiça, protege os fiéis e derrota os inimigos do bem. Essa metáfora também mostra que Cristo não é apenas cordeiro, mas também rei. Ele é eterno em misericórdia, mas firme em justiça. Alguns intérpretes sugerem que o filho varão não é apenas Cristo individualmente, mas também a igreja, ou a comunidade messiânica que reina com ele. Essa leitura se baseia em Apocalipse 2 versos 26 e 27, onde Jesus promete aos vencedores que regerão as nações com vara de ferro, assim como ele recebeu a autoridade do Pai. Nesse sentido, o filho varão pode ser visto como Cristo e, em extensão, todos os que nele estão unidos. Cristo é a cabeça, mas os fiéis participam de seu reinado. A figura do filho varão tem raízes profundas. Isaías 9 versos 6 e 7. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Miqueias 5 versos 2 ao 4. O Messias nasceria em Belém e governaria Israel. Salmo 89 verso 27. Promessa de intronização do descendente de Davi. O Apocalipse une todas essas imagens para mostrar que Cristo é o cumprimento da esperança messiânica. O nascimento do filho varão acontece em um cenário de guerra espiritual. Isso revela uma verdade importante: o reino de Deus sempre nasce em meio à oposição. Jesus nasceu em um tempo de dominação romana, sob a sombra de Herodes. Sua missão foi constantemente atacada, desde a tentação no deserto até a crucificação. No entanto, a vitória final não veio pela força humana, mas pelo poder de Deus que o exaltou ao trono. Isso é símbolo de que o reino de Deus avança mesmo em meio às maiores resistências. Cristocentrismo do Apocalipse. O filho varão mostra que toda narrativa converge para Cristo. Ele é o centro da história da salvação. Vitória já conquistada. A ascensão e intronização de Cristo garantem que o mal já foi derrotado. Participação dos fiéis. A igreja compartilha do reinado de Cristo, chamada a refletir sua autoridade espiritual. A mensagem do filho varão traz grande esperança para os cristãos. Segurança. Mesmo em meio a perseguições, sabemos que Cristo já reina. Coragem. Como igreja, participamos da autoridade de Cristo e não precisamos temer o dragão. Justiça. O governo com vara de ferro assegura que a injustiça não terá a última palavra. Esperança escatológica. Se já reinamos com Cristo,
ainda aguardamos a manifestação plena desse reino, quando ele voltar em glória. O filho varão de Apocalipse 12 é a figura central que ilumina toda a visão. Ele é Cristo, o Messias prometido, nascido de Israel, perseguido pelo dragão, mas exaltado ao trono de Deus. Nele se cumpre o destino da mulher e a derrota do inimigo. Sua entronização mostra que o reino de Deus já está em ação, mesmo que o conflito ainda continue. Para os fiéis, isso é fonte de coragem. Não lutamos por uma vitória incerta, mas celebramos uma vitória já conquistada. Assim, o Filho varão nos lembra que o Apocalipse não é apenas sobre juízo, mas sobre reinado, o reinado eterno de Cristo, o Rei dos Reis, que governa com justiça todas as nações. Após dar à luz o filho varão e ver o dragão frustrado em sua tentativa de destruí-lo, a mulher de Apocalipse 12 recebe proteção divina, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12 verso 6. Mais adiante, João reforça a visão. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12 verso 14. Essa imagem do deserto é carregada de simbolismo. Não se trata apenas de um lugar físico, mas de uma categoria espiritual e teológica que atravessa toda a Bíblia. O deserto é lugar de provação, refúgio, silêncio e encontro com Deus. Ao longo da história bíblica, o deserto frequentemente aparece como refúgio preparado por Deus. Quando Israel saiu do Egito, atravessou o deserto e ali foi sustentado por maná e água da rocha. Quando Elias fugiu da perseguição de Jezabel, foi alimentado por anjos no deserto. João Batista pregou no deserto, preparando o caminho para o Messias. Assim também a mulher de Apocalipse 12 é conduzida para o deserto. Não é abandono, mas proteção. O texto diz que Deus preparou um lugar para ela. Isso mostra que mesmo em meio à perseguição, o povo de Deus não está à mercê do inimigo, mas sob cuidado especial do Senhor. A permanência da mulher no deserto é descrita como 1260 dias, ou tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Esse número aparece em Daniel 7 verso 25, 12 verso 7, e em outros textos do Apocalipse, 11 versos 2 e 3, 13 verso 5, sempre associado a um período de provação limitado. O simbolismo é claro, o sofrimento não é eterno. Ele tem prazo definido por Deus. O dragão pode perseguir, mas não indefinidamente. O tempo pertence a Deus, e ele limita a ação do mal. Para os cristãos perseguidos do primeiro século, essa mensagem era vital. A tribulação não duraria para sempre. A mulher recebe 2 asas da grande águia para voar ao deserto. Essa imagem ecoa Êxodo 19 verso 4, quando Deus diz a Israel: "Vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim." Também aparece em Deuteronômio 32 verso 11, que descreve Deus como águia que protege seus filhotes. Assim, as asas representam a intervenção direta de Deus em favor de seu povo, conduzindo para o lugar de refúgio. É uma imagem de cuidado, força e libertação. Ao longo dos séculos, a Igreja se identificou com a mulher que foge para o deserto. Primeiros séculos, cristãos escondidos em catacumbas, longe do olhar do império. Movimento monástico, monges que literalmente buscavam o deserto para preservar a fé e viver em santidade. Idade Média e Reforma, grupos perseguidos como valdenses e huguenotes interpretavam-se como a Igreja no deserto, guardada por Deus. Cada geração perseguiu e reinterpretou o deserto como metáfora da preservação da fé em meio à hostilidade. O deserto também é símbolo espiritual. É o lugar de silêncio, de desapego, de encontro com Deus sem distrações. Ali não há abundância, mas o essencial. É no deserto que o coração é provado, mas também purificado. Muitos místicos cristãos falam da noite escura da alma como um tipo de deserto interior, momentos de aridez espiritual em que parece não haver consolo, mas que servem para aprofundar a confiança em Deus. Assim, a mulher no deserto não é apenas imagem coletiva da igreja perseguida, mas também retrato de cada crente em seus momentos de solidão, tribulação e busca de Deus. O dragão, furioso, lança da sua boca um rio para tentar arrastar a mulher, mas a terra intervém e engole o rio. Apocalipse 12 versos 15 e 16. Essa cena mostra que mesmo as forças da criação estão a serviço de Deus para proteger seu povo. A natureza, que em outros contextos pode ser vista como ameaça, aqui é aliada da mulher. Isso reforça a ideia de que o mundo inteiro, visível e invisível, está sob o governo de Deus,
e nada pode destruir seu plano. O paralelo mais forte do Apocalipse 12 é com o Êxodo. Assim como Israel foi libertado do Egito e conduzido ao deserto, onde recebeu proteção e alimento de Deus, a mulher é conduzida ao deserto para ser sustentada. No Êxodo, Israel recebeu maná. Em Apocalipse, a mulher recebe alimento preparado por Deus. O deserto, então, é mais do que um lugar, é uma escola de fé. Interpretar a mulher no deserto teologicamente nos mostra 3 verdades centrais. Deus prepara refúgio, mesmo em tempos de perseguição, há um lugar de segurança espiritual. O mal tem limites, o período de provação é controlado pelo Senhor. A fé é forjada no deserto. As maiores experiências de intimidade com Deus acontecem em meio à aridez. O que significa o deserto para nós hoje? Para comunidades cristãs perseguidas em países hostis, o deserto é literal, cultos escondidos, fé vividas escondidas. Para cristãos em contextos de secularização, o deserto é simbólico, a sensação de isolamento em meio a uma cultura hostil. Para indivíduos, o deserto pode ser espiritual, períodos de perda, crise ou silêncio de Deus. Em todos esses casos, a promessa permanece. Deus prepara e sustenta seu povo no deserto. Confiar no cuidado divino. Mesmo quando tudo parece hostil, há um lugar de refúgio em Deus. Valorizar o silêncio espiritual. O deserto é também convite ao recolhimento e à oração. Ler as crises como oportunidades. Momentos de aridez podem ser usados por Deus para amadurecer a fé. Esperar com esperança. O deserto não é eterno, mas transitório. A mulher no deserto é uma das imagens mais belas e reconfortantes do Apocalipse. Ela mostra que, apesar da fúria do dragão, o povo de Deus não está desamparado. O deserto, que poderia ser símbolo de morte, torna-se lugar de vida e proteção, porque Deus o preparou. Para os cristãos de ontem e de hoje, essa visão é promessa. O caminho da fé pode nos levar ao deserto, mas nunca ao abandono. O mesmo Deus que alimentou Israel com maná e Elias com pão no deserto continua sustentando seu povo até que a vitória final se manifeste. O Apocalipse, desde seus primeiros leitores, sempre foi objeto de debates intensos. Poucas passagens geraram tanta diversidade interpretativa quanto Apocalipse 12 e a enigmática figura da mulher vestida de sol. Ao longo dos séculos, diferentes tradições cristãs, pais da Igreja, teólogos medievais, reformadores e intérpretes modernos, atribuíram significados distintos à mulher, de acordo com seus contextos históricos, culturais e doutrinários. Esse capítulo explora esse rico mosaico de interpretações. Nos primeiros séculos do cristianismo, a leitura do Apocalipse era feita em meio à experiência real de perseguição. Os pais da Igreja interpretaram a mulher de Apocalipse 12 sob diferentes perspectivas. Irineu de Leão, século II, via na mulher tanto Israel quanto a Igreja. Para ele, o parto representava a vinda do Messias, e ao mesmo tempo, a missão da comunidade cristã em gerar novos filhos espirituais. Hipólito de Roma, século III, enfatizou o aspecto escatológico. A mulher era a igreja dos últimos tempos, perseguida pelo anticristo. Santo Agostinho, século IV e V, interpretou a mulher sobretudo como a igreja. Ele via o parto não apenas como o nascimento físico de Cristo, mas também como a constante missão espiritual de gerar Cristo nos corações dos fiéis. Esse período já mostra a riqueza das interpretações. Para alguns, Israel; para outros, Maria; para outros, a Igreja. Muitas vezes, os 3 sentidos coexistiam. A partir da Idade Média, a interpretação da mulher de Apocalipse 12 como Maria se consolidou fortemente na tradição católica. Isso se deve a alguns fatores. Concílio de Éfeso, 431, declarou Maria como Theotokos, Mãe de Deus. A visão de Maria como a mulher gloriosa foi reforçada liturgicamente. Iconografia medieval. Igrejas e catedrais passaram a retratar Maria como a mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e a coroa de 12 estrelas, consolidando esse imaginário no coração dos fiéis. Teologia mariana. Títulos como Rainha do Céu, Imaculada e Assunta foram associados diretamente à visão de Apocalipse 12. Assim, para o catolicismo, Apocalipse 12 é um dos fundamentos bíblicos mais fortes para a veneração mariana, ainda que a Igreja reconheça múltiplos sentidos na passagem. Na Igreja Ortodoxa, a interpretação também é duplamente simbólica. A mulher é Maria e, ao mesmo tempo, a Igreja. A ortodoxia oriental valoriza a linguagem icônica e simbólica, vendo Maria como personificação do povo de Deus. Nos ícones bizantinos, Maria aparece como Theotokos,
envolta em raios de luz, frequentemente com elementos do Sol, da Lua e das estrelas. Para os ortodoxos, Maria é a imagem da Igreja e primeira entre os santos, o que reforça a leitura da mulher como símbolo coletivo e pessoal ao mesmo tempo. Com a reforma do século XVI, houve uma mudança de foco. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino rejeitaram a leitura exclusivamente mariana de Apocalipse 12. Para eles, a mulher representava sobretudo a Igreja fiel. Lutero via o parto como símbolo do surgimento de Cristo a partir do povo de Deus, mas também como referência à missão contínua da Igreja em proclamar o Evangelho. Calvino, embora tenha escrito pouco sobre o Apocalipse, manteve a leitura comunitária. A mulher é o povo de Deus em luta contra o dragão. O protestantismo, portanto, enfatizou a interpretação eclesiológica, vendo na mulher a Igreja perseguida, preservada por Deus ao longo da história. Nos séculos 9 e 10, com o surgimento do dispensacionalismo e do movimento evangélico norte-americano, uma nova interpretação ganhou força: a mulher como Israel literal. Essa leitura entende que o Apocalipse anuncia o futuro de Israel como nação. O filho varão é Cristo, mas o foco está em Israel sendo perseguido nos últimos tempos. O deserto representa o lugar de refúgio da nação judaica durante a Grande Tribulação. Essa perspectiva se popularizou especialmente entre intérpretes pré-milenistas e influenciou fortemente o imaginário escatológico contemporâneo, inclusive no cinema e na literatura sobre o fim dos tempos. Além das leituras confessionais, estudiosos contemporâneos e movimentos místicos têm visto a mulher de Apocalipse 12 como um arquétipo espiritual universal. Na psicologia analítica de Carl Jung, a mulher pode ser lida como símbolo do arquétipo feminino divino, expressão do inconsciente coletivo. Em leituras simbólicas, a mulher representa a alma humana em busca de Deus, que enfrenta perseguições internas, dragão, mas é protegida pela graça divina. Essa abordagem não substitui a interpretação bíblica, mas amplia a compreensão do texto como símbolo de esperança e resistência espiritual. Apesar das diferenças, algumas convergências podem ser identificadas. A mulher sempre representa o povo de Deus, seja Maria, Israel ou a Igreja. Ela é veículo da promessa e da salvação. O parto é sempre Cristo. Todas as tradições reconhecem que o filho varão aponta para Jesus, mesmo que algumas ampliem o sentido à Igreja. A perseguição é realidade constante. Seja em Roma antiga, seja no mundo moderno, o dragão continua a atacar o povo de Deus. A proteção divina é central. Deus sempre prepara o deserto, sustenta e garante a vitória final. O fato de a mulher de Apocalipse 12 permitir múltiplas interpretações não é fraqueza do texto, mas parte de sua força. O símbolo é tão rico que abarca várias dimensões: histórica, Israel, pessoal, Maria, comunitária, igreja e espiritual, a alma. Essa polifonia teológica permite que o texto fale a diferentes contextos e épocas. Para os católicos e ortodoxos, a mulher lembra o papel central de Maria e a esperança da Igreja gloriosa. Para os protestantes, a mulher encarna a missão e a perseverança da comunidade de fé. Para intérpretes modernos, a mulher aponta para o futuro de Israel e para a luta espiritual universal. Cada leitura traz riquezas próprias e desafios. O perigo é absolutizar apenas uma, ignorando a amplitude do símbolo. A história das interpretações da mulher do Apocalipse é um reflexo da própria diversidade do cristianismo. Maria, Israel, a Igreja, todos são camadas legítimas de leitura que se complementam. O Apocalipse não entrega um enigma fechado, mas um símbolo aberto, que fala de forma multifacetada ao povo de Deus em cada geração. A mensagem central, contudo, permanece: a mulher é sinal da fidelidade de Deus. Ela sofre perseguição, mas não é destruída, enfrenta o dragão, mas é protegida, atravessa o deserto, mas é sustentada. Seja qual for a tradição, a mulher de Apocalipse 12 continua a inspirar esperança, perseverança e fé na vitória final do reino de Deus. A força das imagens de Apocalipse 12 é tamanha que, ao longo da história, a mulher vestida de sol ultrapassou o campo da teologia e se enraizou profundamente no imaginário cultural da humanidade. Ícones, vitrais, pinturas, esculturas, literatura e até representações modernas continuam a revisitar essa figura, sempre associando-a a ideais de maternidade, resistência, pureza, mistério e esperança. Esse capítulo busca mostrar como a mulher de Apocalipse 12 foi retratada na arte cristã, como dialogou com símbolos femininos de outras culturas e como ainda hoje continua a inspirar a espiritualidade e a cultura popular. Desde a Idade Média, a imagem da mulher vestida de sol passou a ser representada como Maria,
especialmente após a consolidação da interpretação mariana de Apocalipse 12. Isso deu origem a um vasto repertório artístico. Vitrais góticos, catedrais como Chartres, França, e Colônia, Alemanha, trazem Maria coroada de estrelas, com a lua sob os pés, rodeada de luz. Esculturas renascentistas. A figura da Virgem apocalíptica aparece em portais de igrejas, muitas vezes em contraposição ao dragão derrotado. Pintura barroca. Artistas como Peter Paul Rubens retrataram a Imaculada Conceição com base direta em Apocalipse 12, destacando a mulher envolta pelo sol e em postura triunfante. Essas representações não eram apenas ornamentais, mas catequéticas. Ensinavam aos fiéis analfabetos o significado espiritual da vitória de Deus através de símbolos visuais. No imaginário popular, a mulher de Apocalipse 12 foi associada ao arquétipo da Mãe Universal, aquela que gera vida, protege seus filhos e enfrenta as forças do caos. Essa imagem transcende fronteiras religiosas, conectando-se a outras tradições. Ísis, Egito deusa mãe que protegeu Horus do ataque de Sete, muitas vezes retratada com um disco solar sobre a cabeça. Inanna ou Ishtar, Mesopotâmia deusa ligada ao sol, às estrelas e à maternidade. Virgem Negra, Europa medieval estátuas de Maria com feições maternas e cósmicas, ligadas à fertilidade e à proteção. Embora o Apocalipse seja único em sua teologia, é notável como o arquétipo da mulher luminosa e combatente aparece em diversas culturas, sempre simbolizando a vitória da vida sobre o caos. Ao longo dos séculos, a mulher de Apocalipse 12 também inspirou a literatura cristã e secular. Poetas medievais exaltavam Maria como a mulher coroada de estrelas. John Milton, em Paraíso Perdido, século XII, dialoga com o imaginário apocalíptico ao descrever a luta entre o dragão e a mulher como reflexo da guerra espiritual. Escritores contemporâneos de ficção apocalíptica usam a imagem da mulher como metáfora de esperança em meio ao caos do fim do mundo. A presença dessa figura mostra que Apocalipse 12 é mais do que profecia, é fonte inesgotável de imagens poéticas. Alguns movimentos espirituais modernos enxergam a mulher de Apocalipse 12 como símbolo do feminino sagrado. Em um mundo marcado por desequilíbrios de poder, ela é vista como contraponto à opressão masculina representada pelo dragão. Essa leitura, ainda que não siga o caminho tradicional da exegese bíblica, demonstra como o texto ressoa em diferentes épocas, oferecendo à imaginação coletiva uma figura de força, luz e resistência feminina. Culturalmente, a luta entre a mulher e o dragão ecoa a dualidade presente em mitos antigos. Em mitos mesopotâmicos, Marduk derrota Tiamat, deusa dragão do caos. Na mitologia grega, Apolo enfrenta a serpente Piton em Delfos. Em lendas nórdicas, Thor luta contra Jurmungandr, a serpente marinha. No Apocalipse, porém, a inversão é clara. A combatente não é um herói masculino, mas uma mulher, e a vitória não vem pela espada, mas pelo nascimento do filho varão e pela intervenção divina. Essa novidade reforça a singularidade da visão cristã. Ainda hoje, a mulher de Apocalipse 12 continua viva no imaginário cultural. Na iconografia católica, a imagem da Imaculada Conceição, com a lua sob os pés e a coroa de estrelas, é uma das representações marianas mais populares no mundo. Na cultura popular, elementos dessa figura aparecem em músicas, filmes e até quadrinhos, reinterpretados de forma simbólica. No movimento carismático, a mulher de Apocalipse 12 é frequentemente associada à igreja em batalha espiritual contemporânea. Isso mostra como o símbolo continua a falar com força às novas gerações, adaptando-se a novos contextos culturais. O uso cultural da imagem da mulher pode parecer, a alguns, um desvio da intenção original do texto. No entanto, a teologia reconhece que símbolos bíblicos possuem poder polissêmico, eles ultrapassam seu contexto imediato e continuam a gerar significados. A mulher vestida de sol é, ao mesmo tempo, Maria, Israel, a igreja e também arquétipo cultural da esperança. Essa riqueza não empobrece o texto, mas revela sua profundidade. O estudo do imaginário cultural em torno da mulher de Apocalipse 12 nos convida a algumas reflexões. A fé inspira a arte. A visão de João não ficou restrita às páginas bíblicas, mas deu origem a séculos de beleza artística. O símbolo é maior que a instituição. Mesmo em culturas não cristãs, a imagem ressoa, mostrando que a mensagem bíblica fala a todo o coração humano. A igreja deve dialogar com a cultura. Compreender como os símbolos bíblicos são reinterpretados é chave para comunicar o evangelho hoje. A mulher de Apocalipse 12 é mais do que um personagem bíblico. Ela se tornou um ícone cultural que atravessa os séculos, inspirando a arte,
dialogando com outras tradições e simbolizando a esperança universal de vitória sobre o mal. Seja em vitrais góticos, pinturas barrocas, poesias ou até na cultura popular contemporânea, sua imagem continua viva. Isso mostra que o Apocalipse, longe de ser apenas livro de juízo, é também fonte de imaginação criativa, beleza e esperança. O Apocalipse é um livro repleto de imagens cósmicas e símbolos teológicos, mas essas imagens não surgiram no vazio. O contexto histórico do século I e as tradições judaicas e greco-romanas fornecem a base para compreendermos melhor o significado da mulher, do dragão e do filho varão. Arqueologia, história e estudos comparativos ajudam a lançar luz sobre como os primeiros leitores entenderam essa visão. Apocalipse foi escrito, segundo a maioria dos estudiosos, no final do século I, período de forte perseguição aos cristãos. O Império Romano via o cristianismo como ameaça à ordem estabelecida, pois os cristãos se recusavam a adorar o imperador como Deus. Fontes históricas confirmam isso. Tácito, historiador romano, descreve como os cristãos foram culpados por Nero pelo incêndio de Roma em 64 d.C. Suetônio menciona punições contra seguidores de Cristo sob Cláudio e Nero. Plínio, o jovem, em carta ao imperador Trajano, início do século II, relata perseguição sistemática aos cristãos. Nesse contexto, o dragão vermelho de Apocalipse 12 podia ser facilmente associado ao poder imperial, perseguidor, sanguinário e sedento pelo sangue dos fiéis. A visão da mulher vestida de sol, com a lua aos pés e coroa de estrelas, também dialoga com o simbolismo cósmico comum no mundo antigo. Gênesis 37. O sonho de José já relacionava sol, lua e estrelas à família de Israel. Textos de Qurã, manuscritos do Mar Morto, mostram como os essênios usavam símbolos celestes para descrever a identidade do povo de Deus e sua luta contra as forças das trevas. Astronomia antiga. Para judeus e gregos, os astros não eram apenas corpos celestes, mas sinais divinos. Uma mulher coroada de estrelas evocava grandeza e destino sagrado. Assim, João não inventa imagens arbitrárias, mas recorre a símbolos profundamente enraizados no imaginário de seus leitores. Descobertas arqueológicas revelam que Roma também usava imagens cósmicas para legitimar seu poder. Em moedas do período, imperadores aparecem associados ao Sol, à Lua e às estrelas, sugerindo que seu governo era de origem divina. Um exemplo marcante são moedas de Domiciano, 81 até 96 d.C., imperador no tempo provável da redação do Apocalipse, que trazem sua esposa Domitila representada como deusa, cercada de estrelas. Para cristãos que viam essas moedas circulando no império, a visão de João oferecia uma contranarrativa. Não era Roma a mulher gloriosa coroada de estrelas, mas sim o povo de Deus. Na tradição judaica, a imagem da mulher sofrendo dores de parto já era usada como metáfora para os sofrimentos de Israel antes da chegada do Messias. Isaías 26 verso 17. Como a mulher grávida, quando se aproxima o parto, se contorce e grita com suas dores, assim fomos nós diante de ti, Senhor. Miqueias 4 versos 9 e 10. Jerusalém é comparada a uma mulher em trabalho de parto antes de ser libertada. Esses textos mostram que os primeiros cristãos judeus entenderiam imediatamente a metáfora da mulher como representação do povo de Israel aguardando a redenção messiânica. A batalha entre Miguel e o dragão também encontra paralelos em tradições antigas. Babilônia, Marduk derrotando Tiamat, o monstro das águas caóticas. Cananeus, Baal enfrentando Lotã, o dragão marinho. Egito, o deus Sol Ra combatendo a serpente Apófis todas as noites. Esses mitos eram conhecidos no mundo antigo e reforçam que os leitores de João entenderiam a cena como a luta entre forças cósmicas do bem e do mal. O diferencial do Apocalipse, porém, é que o dragão não é derrotado por um herói mitológico, mas por Miguel e, sobretudo, pelo sangue do Cordeiro. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, trouxeram luz sobre o pensamento apocalíptico judaico do período intertestamentário. Em textos como a Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, vemos descrições de batalhas cósmicas muito semelhantes às do Apocalipse. Esses documentos confirmam que a comunidade de Qurã também esperava um grande confronto final entre o povo de Deus e as forças do mal, reforçando que a visão de João estava em continuidade com a tradição judaica. Alguns estudiosos sugerem que Apocalipse 12 pode conter alusões a fenômenos astronômicos observáveis. A descrição da mulher coroada de estrelas pode se referir a constelações como Virgem, Virgo, cercada de astros. Embora essa leitura seja especulativa, ela reforça que os símbolos do Apocalipse dialogam com o céu, lido pelos antigos como palco de mensagens divinas.
Esculturas romanas frequentemente representavam dragões e serpentes como símbolos de inimigos derrotados pelo Império. Para João, essa iconografia podia ser reinterpretada de forma subversiva. Roma não era vencedora, mas sim a encarnação do dragão a ser vencido por Cristo. Essa leitura explicaria a força da mensagem para os cristãos perseguidos. Enquanto o Império se via como invencível, o Apocalipse revelava sua verdadeira identidade como instrumento do mal. As conexões arqueológicas e históricas mostram que Apocalipse 12 não nasceu em um vácuo simbólico. Ele dialoga com tradições judaicas, mitologias antigas, perseguições históricas e até imagens propagandísticas de Roma. Para os leitores do primeiro século, a mensagem era clara. Por trás da opressão política e da perseguição cultural havia uma batalha espiritual cósmica. Ao reconhecer esses paralelos, entendemos melhor a força da visão de João. A mulher vestida de sol não era apenas símbolo religioso, mas também ato de resistência cultural diante da propaganda imperial e da opressão histórica. O Apocalipse, escrito no final do século I para comunidades perseguidas, continua a falar com força aos cristãos de hoje. A mulher vestida de sol, perseguida pelo dragão mas sustentada por Deus, tornou-se um símbolo universal de esperança, resistência e perseverança da fé. Este capítulo busca explorar como essa figura dialoga com a espiritualidade contemporânea, inspirando reflexões sobre identidade, luta, maternidade espiritual, perseverança e esperança escatológica. No mundo atual, marcado por rápidas mudanças culturais, tecnológicas e sociais, muitos cristãos sentem-se como a mulher no deserto, minoria, pressionados, por vezes hostilizados em uma sociedade cada vez mais secularizada. A imagem da mulher revela que a igreja sempre esteve em luta, mas também sempre foi sustentada. Seja em contextos de perseguição literal, como em países onde a fé cristã é proibida, ou de perseguição cultural, quando valores bíblicos são ridicularizados, o Apocalipse 12 se torna fonte de encorajamento. Deus continua a preparar o deserto como refúgio para seu povo. A mulher de Apocalipse 12 está grávida e dá à luz. Espiritualmente, isso lembra a igreja e a cada cristão que a fé não é apenas para ser guardada, mas gerada e transmitida. A comunidade cristã é chamada a gerar novos discípulos, nutrindo-os na fé. Cada crente é chamado a ser portador de Cristo, permitindo que ele nasça em sua vida e testemunho. A maternidade espiritual significa cuidado, perseverança e sacrifício em prol de outros. Assim, a mulher nos inspira a viver uma fé frutífera, que não se fecha em si, mas gera vida. Se no primeiro século o dragão podia ser identificado com Roma, hoje ele assume outras formas. Ideologias que distorcem valores e minam a fé. Consumismo e individualismo, que tornam a vida espiritual superficial. Perseguições reais em países onde cristãos ainda sofrem prisão e até morte. Desafios internos, como desânimo, dúvidas e frieza espiritual. O dragão não desapareceu, ele se reinventa em cada época. Mas a promessa continua, ele não prevalecerá contra a mulher, porque ela é sustentada pelo Senhor. Muitos cristãos experimentam hoje o que poderíamos chamar de deserto interior, momentos de aridez espiritual, silêncio de Deus, solidão da fé. Apocalipse 12 mostra que o deserto não é lugar de abandono, mas de sustento divino. No contexto moderno, isso pode significar a busca de espaços de silêncio em meio ao excesso de informação, o fortalecimento da fé em tempos de crise pessoal, a confiança de que Deus alimenta espiritualmente até nos períodos de seca. O deserto é, paradoxalmente, lugar de proteção. Em uma época em que se discutem os papéis de gênero e a valorização da mulher na sociedade e na igreja, a mulher de Apocalipse 12 pode ser lida como símbolo da dignidade do feminino no plano divino. Ela é escolhida para carregar a promessa, para enfrentar o dragão e para ser protegida por Deus. Sua imagem contrasta com a cultura antiga, que frequentemente marginalizava as mulheres. O Apocalipse, ao colocar a figura central como uma mulher gloriosa, mostra que o feminino é parte essencial do plano divino. Isso tem inspirado movimentos de espiritualidade contemporânea que buscam recuperar a voz das mulheres na fé e na liderança espiritual. Apocalipse 12 não termina em tragédia, mas em vitória. A mulher é preservada, o filho é exaltado e o dragão, derrotado. Para os cristãos contemporâneos, isso reforça a esperança escatológica. A história não caminha para o caos eterno, mas para o triunfo de Cristo. Essa esperança molda a espiritualidade de hoje, especialmente em um mundo repleto de guerras, crises ambientais e desigualdades. A mensagem é clara: apesar do caos aparente, Deus governa a história. O Apocalipse afirma que os cristãos vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
Apocalipse 12, verso 11. Isso mostra que a vitória não é alcançada por armas ou poder político, mas pela fidelidade e pelo testemunho de fé. Na espiritualidade contemporânea, isso se traduz em viver a fé de forma autêntica, mesmo em ambientes hostis. Testemunhar Cristo no cotidiano, trabalho, família, sociedade. Entender que o sofrimento e a resistência fazem parte da missão cristã. A mulher de Apocalipse 12 também nos lembra da unidade do povo de Deus. Ela não é fragmentada, mas inteira. Em tempos de divisões denominacionais e disputas internas, a imagem nos chama a olhar para além das diferenças e reconhecer que todos os cristãos fazem parte do mesmo povo perseguido e sustentado por Deus. O que a mulher do Apocalipse ensina para a espiritualidade de hoje? Esperança em tempos de crise. O mal não é definitivo, a vitória é de Cristo. Perseverança na fé. A igreja é chamada a suportar as dores do parto até a consumação do reino. Valorização do feminino. A mulher é símbolo central da vitória divina, lembrando-nos da dignidade das mulheres na fé. Busca de refúgio espiritual. O deserto nos convida ao silêncio, oração e confiança. Missão frutífera. Como a mulher gera vida, a igreja deve gerar novos discípulos e testemunhos de Cristo no mundo. A mulher de Apocalipse 12 continua a inspirar a espiritualidade cristã no século XXI. Ela é símbolo da igreja perseguida, da fé resistente, da maternidade espiritual e da esperança da vitória final. Mais do que uma figura distante, ela se torna espelho da própria experiência cristã. Frágil diante do dragão, mas forte no Senhor. Perseguida pelo mal, mas sustentada pela graça. Cercada de trevas, mas vestida de sol. Assim, a mulher do Apocalipse nos convida a viver uma espiritualidade de confiança, coragem e esperança, sabendo que o dragão não terá a última palavra, mas o cordeiro que já reina. Apocalipse 12 nos apresentou uma das imagens mais enigmáticas e ricas de toda a Escritura, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Sua figura, perseguida pelo dragão e sustentada por Deus, atravessou os séculos como um símbolo multifacetado, interpretado de maneiras diferentes, mas sempre carregando um núcleo de esperança e vitória. Ao longo desta obra, exploramos como essa mulher pode ser vista como Israel, Maria, a Igreja, e até como um arquétipo cultural e espiritual universal. Agora, na conclusão, é hora de reunir essas dimensões e refletir sobre o que esse mistério significa para nós hoje. A primeira camada de interpretação nos mostrou a mulher como Israel, o povo que carregou a promessa messiânica ao longo da história. As 12 estrelas remetem às 12 tribos. O parto simboliza os séculos de expectativa pela chegada do Redentor. A dor representa os exílios, perseguições e sofrimentos do povo escolhido. Aqui, a mulher é memória viva de que Deus é fiel às suas alianças. O Cristo não veio do nada, mas nasceu da longa história de Israel. A segunda camada nos levou a Maria, a jovem escolhida para dar à luz o filho varão. Ela encarna a promessa de Gênesis 3, verso 15, a descendência da mulher que venceria a serpente. Sua vida reflete a perseguição do dragão, Herodes, a fuga para o Egito, a dor da cruz. Sua glorificação é vista no simbolismo da mulher coroada de estrelas, refletido na devoção católica e ortodoxa. Maria nos lembra que Deus realiza o impossível através dos humildes, e que o sim de uma jovem mudou o destino da humanidade. A terceira camada nos mostrou a mulher como a Igreja, mãe espiritual que gera Cristo no coração dos fiéis. O parto simboliza a missão de proclamar o Evangelho em meio a perseguições. O deserto representa a proteção divina nos tempos de crise. A maternidade espiritual é a missão de todos os cristãos: gerar vida, cuidar, transmitir fé. Nessa leitura, a mulher é cada comunidade que resiste ao dragão em seu tempo, confiando na vitória final de Cristo. O contraponto da mulher é o dragão, símbolo do mal, de Satanás, dos impérios opressores e de todas as forças que se levantam contra Deus. Ele persegue, engana, destrói. Mas, em todas as interpretações, sua derrota é certa. A mulher é protegida, o filho é exaltado, o dragão é expulso do céu. A mensagem central do Apocalipse ecoa: o mal é real, mas não é absoluto. Ele já está condenado pelo sangue do Cordeiro. O deserto, que aparece como lugar de provação, é também lugar de sustento. Isso nos ensina que o povo de Deus nunca está desamparado, mesmo nos momentos mais difíceis. O silêncio e a solidão podem se transformar em encontro profundo com o Senhor. O mal tem prazo limitado, mas o cuidado de Deus é eterno. Assim, o deserto é símbolo da espiritualidade autêntica,
lugar onde aprendemos a depender apenas de Deus. A mulher de Apocalipse 12 também se enraizou no imaginário cultural. Inspirou vitrais, ícones, mosaicos e pinturas em todas as épocas. Dialogou com arquétipos femininos de outras culturas, Ísis, Inanna, figuras maternas sagradas. Continua viva até hoje em músicas, literatura e arte popular. Isso mostra a força da visão. A Bíblia fala não apenas a fé, mas também a imaginação humana. Reunindo todas as leituras, a mulher é Israel, o povo da promessa. Maria, a mãe do Salvador. A Igreja, a comunidade perseguida, mas perseverante. O arquétipo, símbolo universal da esperança contra o caos. Cada interpretação não anula a outra, mas se soma em um quadro maior. O mistério da mulher é que ela é, ao mesmo tempo, concreta e simbólica, histórica e eterna, pessoal e coletiva. O que essa visão nos ensina no século XXI? Fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas, mesmo através de séculos de dor. Força do feminino. Deus escolhe uma mulher para ser sinal central de sua vitória. Esperança em meio ao caos. O dragão pode rugir, mas sua derrota já foi decretada. Espiritualidade do deserto. Momentos de provação podem ser lugar de encontro com Deus. Missão da Igreja: gerar Cristo no mundo, testemunhar em meio às perseguições. No fim, a mulher de Apocalipse 12 aponta para a vitória final do povo de Deus. Ela nos lembra que a história não é um ciclo eterno de caos, mas caminha para um desfecho, o triunfo de Cristo sobre o dragão. Assim como a mulher é preservada, também a Igreja será preservada até o dia da plena manifestação do reino. O mistério da mulher do Apocalipse permanece aberto, mas sua mensagem é clara. O povo de Deus, representado na figura feminina, é chamado a perseverar em meio ao sofrimento, sustentado pela fidelidade divina e pela vitória de Cristo. Israel, Maria e a Igreja convergem nessa figura grandiosa que carrega em si tanto a dor do parto quanto a glória da coroa. O Apocalipse nos convida a olhar para além das perseguições e crises, e enxergar a realidade última. O dragão não vencerá, porque a mulher é vestida do sol, sustentada pela graça e guardada pelo Deus eterno. Para nós hoje, essa visão é mais do que uma profecia distante, é uma promessa viva. Somos essa mulher, frágil, mas luminosa, perseguida, mas protegida, sofredora, mas vitoriosa. E nossa esperança é que, no fim, veremos o Filho varão exaltado e compartilharemos de sua glória eterna.